Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do SMS Podcast, aqui onde a gente traz empreendedores, empresários que contam a experiência deles de empreender aqui na América. Hoje a gente está com um convidado que é empreendedor nato e ele ensina as pessoas a se tornarem empreendedoras. Bem-vindo, Guilherme Camargo. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui e obrigado pela sua participação. Não, obrigado pelo convite. Vai ser muito gostoso conversar sobre isso, que é um assunto que eu adoro. Excelente. E eu quero começar perguntando qual é a diferença entre empreendedor e empresário. Boa, boa. Como eu falei, vamos colocar a bola no chão para a gente nivelar aqui um denominador comum. Isso é uma definição minha, que eu gosto de usar até na mentoria, para ter esse denominador comum, né? Que é pra gente falar sempre uma palavra que mais vai ser utilizada dentro, né, da nossa conversa hoje, dentro da mentoria nossa lá, é a palavra empreendedorismo, empreendedor, ser um empreendedor, né? O que eu defendo ajuda as pessoas a se transformarem em empreendedores. Então, vamos por uma definição. Pode não ser a definição lá do Aurélio, mas a definição que a gente usa aqui, que eu gosto bastante. Na verdade, é a diferença, né? Colocar espelhar um ali no outro. Então, empresário, o que é empresário? Dono de uma empresa. Então, se você ser empresário, você precisa ser dono de uma empresa. O que é um empresário de sucesso? Um empresário de sucesso é uma pessoa que conseguiu abrir uma empresa com sucesso. Então, você foi lá no cartório, num site do MEI, conseguiu tirar seu CNPJ, você é um empresário de sucesso, você conseguiu. Se você for lá e tiver fechado o cartório, você não é um empresário de sucesso, você não conseguiu abrir, não teve sucesso. Então, o empresário ele é dono de uma empresa. O empreendedor, ele muitas vezes relacionado à própria empresa, mas não necessariamente. Você pode ser empreendedor de várias áreas na sua carreira, empreendedor no relacionamento, enfim. Isso a gente vai falar mais pra frente. Mas o empreendedor, ele é o cara que empreende, sendo ele empresário ou não. Muitas vezes relacionado sim. Então, o empreendedor, eu gosto de uma definição básica assim, é você trocar energia por resultado. O que é essa energia? É você fazer a aplicação de uma ideia, a gestão dessa ideia, e você desenvolver em troca de ter resultado com aquilo. Então, você vai empreender, é você fazer esse engajamento com todo o processo, desde plantar a semente, regar e colher o fruto. Empreender é você tá... Agora, ser empresário é você ser dono da empresa. Então, tem muita gente que é empresário e coloca um CEO para empreender. Aí o cara virou investidor. Enfim, eu não sei se é muito claro, mas assim, eu gosto Então, nem todo empresário é empreendedor. A maioria não é. Então tá. Essa é a minha proposta, é poder ajudar a pessoa a ser os dois, né? Tá. E precisa ter um perfil específico para ser empreendedor? Olha, eu acredito que é como um esporte, é como um instrumento musical. Qualquer um pode dispor de determinação e treino e ser capaz de fazer aquilo. Tem quem nasça com uma predisposição por conta de naturalmente no seu aspecto psicológico ali já ter mais algumas das habilidades. Quais? As habilidades como uma resiliência ou a questão de você... Até entra um pouco de perfil de risco, porque para você empreender, você está olhando ali uma semente e regando. Pensa na árvore. Ela não vai dar fruto amanhã. Sim. Quanto tempo você está disposto a regar para aquele fruto aparecer? Claro. Então, você ter esse engajamento com o processo de gestão, ele envolve você acreditar naquele outcome, que vai aparecer aquele resultado. Então, o perfil de quanto você aguenta esse risco, essa resiliência, né? Você aprender todo momento, porque não é uma coisa natural. Sim. Eu acho que mesmo quem nasce com algumas habilidades que ajudam, eu não acho que empreender é natural. Precisa desenvolver porque certas ele é muito habilidades assim, para isso. É natural o processo da árvore crescer, mas a gente não é treinado a ter o perfil empreendedor. A gente é treinado a ser mais empresário. Vai lá, abre a empresa e seja dono. Você abriu, você sabe fazer uma coisa exata. Agora, empreender ele é mais subjetivo, porque não tem o que vai dizer que é um empreendedor de sucesso. É o de cada um. O que eu vou empreender para quê? O que eu busco com o empreendedorismo? Sim. Então, como ele é subjetivo, é mais difícil de você embasar uma métrica. Então, com isso, não é natural por esse motivo. Então, não sendo natural,
você precisa de estar sempre buscando aprender. Então, eu acho que isso é uma outra característica para o empreendedorismo. E a gestão. Eu acho que sempre você vai ter a ideia, a ideia todo mundo tem, você não precisa ser empreendedor para ter ideia, e não é porque você teve uma ideia que você é empreendedor. Sim. Mas aí você aplicou a ideia, então você precisa aplicar, você já tomou iniciativa. Outra coisa, outra qualidade do empreendedor é de iniciativa, uma pessoa proativa, uma pessoa de ação. E você aplicou, você vai gerir, então você também tem que ter um posicionamento de gestão. Claro. Que acho que define bastante. O empreendedor é aquele cara assim que ninguém precisa chegar nele e falar o que ele tem que fazer. Sim. Ele tem essa iniciativa de ser proatividade. Ele é muito dono de si mesmo, assim, autogovernável. Sim. E Guilherme, como que tu começou na jornada empreendedora? Foi no Brasil, aqui nos Estados Unidos? Então, por isso que eu gosto, né? Como a gente já alinhou aqui a definição, se fosse falar empresário, foi quando eu abri minha primeira empresa, acho que em 2012. Uau. Mas isso não diz muita coisa. Você pode abrir com 16 anos, você pode emancipar uma criança, ela pode abrir uma empresa. Agora, empreendedor, desde que eu me conheço, eu acho assim, que eu tenho lembrança como pessoa, eu acho que eu sempre estava empreendendo alguma coisa. Né? Às vezes eu tinha um projeto eu queria um videogame. Ou queria... depois que eu tive o videogame, eu queria uma caixa de som. Então, eu usei o videogame que eu tinha como uma ferramenta para levantar caixa. Então, tipo assim, eu sempre tenho memórias de estar empreendendo em alguma coisa. Olha que legal. Então, ou eu vendia os panos de prato lá que minha avó fazia. Olha. Então, assim, eu acho que sempre tive essa... No que se respeita a esse cenário do empreendedorismo, eu sempre estive empreendendo, sempre estava trocando a minha energia por algum projeto. Agora, quando fala em empreendedorismo empresarial, assim, ser dono da minha própria empresa e empreender no meu projeto, acho que 2012 começou com a oportunidade de comprar a empresa que minha mãe trabalhava. Depois dessa, já tive mais umas 2, 3 empresas. E aqui nos Estados Unidos? Aqui começou em 2019... a empresa, né? Sim. Então, assim, juntando o empreendedorismo com o empresário, foi em 2019 quando a gente, aí já com a minha esposa, foi o primeiro projeto nosso junto, quando a gente abriu um restaurante aqui na Flórida. Então, essa foi a primeira experiência de empreender nos Estados Unidos. Que legal. E vir para cá já foi um empreendimento, sim, né? Sim. Mas, assim, falando do jeito, né? Que a gente estava separando, mas geralmente as pessoas falam empreendedorismo como empresa. Então, essa foi a primeira jornada aqui na América. Que legal. Como foi a experiência? Foi assim, a parte de empresa não foi um bicho de 7 cabeças, porque eu já tive outras empresas no Brasil. Foi a realização de um sonho de empreender, agora não falando de empresa, falando de projeto, de dedicar... a empreender na América, que eu acredito que é um lugar onde existe mais, que eu falei, não é natural, que a gente não tem tanta cultura, aqui já tem um pouco mais aqui no Brasil. Sim. Então, assim, eu sempre tive o sonho de empreender em algum projeto, falando agora em empresa, né, também, empreender em uma empresa própria, na América, onde é o terreno disso, né, onde existe a cultura de você ser educado desde menor, a ter um projeto próprio. Então, sempre tive a ideia de plantar no terreno fértil, né, digamos. E então, a experiência foi assim, lógico, com todas as dificuldades de uma empresa própria, aprender a empreender com outra cultura, mas eu estava mais realizando um sonho a todo momento do que passando os apertos. Então, assim, na balança... E aí se torna mais fácil. Não que seja fácil, mas assim, por você realmente gostar daquilo ali, tá realizando um sonho. Realmente, aquele negócio. Se você já tem como instrumento musical ou esporte, se você tem a facilidade, não é que aquilo vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Isso, mais leve, isso Exatamente. mesmo. Então, assim, a dificuldade... depende de cada um no sentido técnico. Então, eu tenho uma jornada, tem alguém que está mais à frente, tem alguém que está mais atrás, e cada um no seu tempo vai ter a sua dificuldade. Sim. Não é que a dificuldade foi pequena ou grande, foi mais leve porque eu estava curtindo aquele momento. Então, mas realmente... E aumentou muito também a minha, vamos dizer, autoridade no assunto por causa da bagagem que eu tinha
de empreendedorismo de uma história, empresário desde 2012 e agora, tipo, internacional. Então, com certeza. Então tem deu mais propriedade, sim, né? exatamente. E quais as habilidades que você considera essenciais para ter sucesso no empreendedorismo? Eu acho que você precisa, sim, ter a habilidade de aprender e a habilidade de proatividade, de se desenvolver e aprender e tomar as iniciativas, mas existem habilidades que diria que em qualquer área, porque voltando, a gente está falando de empreender pode ser em qualquer área, você pode empreender na sua carreira como funcionário de uma corporação que você não é dono, você pode empreender no relacionamento, você pode empreender num projeto de uma fabricação de um produto que você quer desenvolver, na criação de um filho. Empreender é você dispor aquela energia, gerenciar para ter aquele resultado. E eu acho que uma das coisas é a venda. Lógico, se você está falando de empresa, você precisa de ter um material de captação de receita, mas a venda é a comunicação, a venda de uma ideia, a venda de uma persuasão. Você entrega uma informação, aquilo é entendido e você tem a devolutiva que você esperava. Então a venda aconteceu. Então eu acho que o empreendedor ele precisa de comunicar, ele precisa vender a ideia, porque só comunicar e nunca aquilo ir para o próximo passo que ele tinha a intenção, foi só uma comunicação, não foi uma venda. Sim. Então, a venda e organização. Eu não acredito em empreendedorismo sem organização. Organização que eu estou falando é de método, de você ter um passo a passo, uma lista, uma planilha, qualquer coisa que seja. Plano de negócio. Eu acredito em organização. Tanto que um dos significados de empresa é organização. Sim. Então, numa coisa desorganizada, ela não vai gerar frutos. Claro. Existe uma ordem da natureza para aquela árvore deixar de ser semente e gerar fruto. Sim. Então, eu acredito assim que empreendedorismo tem a ver com venda / comunicação. Não estou falando de venda só de dinheiro, estou falando da venda da persuasão e a organização. Eu acho que esses dois, e propósito, né? Acho que você precisa de ter ali verdade naquilo que você está empreendendo. Eu considero o propósito, porque daí a gente realmente acredita naquilo ali, porque tem um propósito forte por trás, e aí o empenho vem com mais facilidade, né? Porque é um pouco controverso, né? Que eu acredito, assim, empreender não é natural porque a gente não cresceu num ambiente que transforma isso em natural. Mas eu acredito que empreender, ele é da natureza. Sim, eu acredito que do ser, do humano, da natureza, da árvore, que eu gosto muito de comparar. Eu acho que isso é natural. Você tem um propósito, você tem todas as forças da natureza te ajudando no projeto de empreender. Sim. Então, assim, acho que o propósito, ele até na parte de organização, ele é o seu norte. Né? Quando você vai montar um plano de negócio, mas qual é o objetivo? Qual é o propósito? Então, tem que ter as pontas, né? Que são... você tem numa ponta o empreendedor, na outra ponta o propósito, e no caminho você tem a organização e a comunicação com a venda, fazendo essa organização acontecer. Acho que fecha Com certeza. Senão, quando os desafios chegam, a gente já desanima no meio do caminho. Você vai ser só um empresário. Você não é mais empreendedor. E eu falo sempre, ser empresário de uma empresa que está sendo próspera, que tem facilidades, é bom, é ótimo, né? Você Mas não ser sente um empreendedor, onde a gente começa um projeto, e muitas vezes é o eu, empreendedor é eu para tudo. Exatamente. Se não tem um propósito bem firme e forte por trás, pode desanimar. Uma coisa muito legal do propósito é quando eu gosto de provocar esse raciocínio logo no começo, na mentoria, e tem alguns vídeos também que fazem já essa brincadeira, que é trazer para a pessoa a ideia a empresa que você abriu ou quer abrir. Isso. Você quer esse projeto empresa pela empresa ou ela é um veículo para ela te trazer alguma coisa? Muito bom. Se você for muito louco, você vai montar uma empresa só pelo estresse de ter uma empresa. Claro. Entendeu? Porque não tem glamour, não tem sentido, e você quer porque ou você quer ter mais dinheiro, liberdade financeira, ou você quer ter mais tempo, então você quer liberdade de tempo, liberdade geográfica. Isso. Você quer o que aquilo pode te proporcionar, que você acredita que num outro caminho não teria. Então esse é o seu propósito. Agora, se você tem o eu presa,
fugiu do propósito, que o propósito não era esse. Então você pegou a empresa por empresa, você é só um empresário. A hora que você está preso na empresa, o empreendedor morreu. Olha. O empreendedor, ele está no ter a ideia, aplicar, gerir a ideia e colher frutos. Se você aplicou a ideia, está gerindo a ideia, e você está patinando, você virou empresário, você deixou de ser empreendedor. O empreendedor, ele colhe frutos da energia. E o empreendedor, muitas vezes, que eu falo que acontece comigo, tu tem uma ideia, tu coloca aquilo em prática, tu faz a coisa acontecer e tu já quer ir para a próxima. É o criativo, né? É a explosão, né? Quer estar continuamente empreendendo em alguma coisa diferente. Então, assim, por isso eu meio que criei essa... Não criei, pode até ser que já existe, mas eu nunca vi, eu gosto de pôr assim, seriam essas 3 etapas, que é a implantação da ideia, não ter ideia não, mas implantar uma ideia, gerir e colher o resultado. Claro. Você fez de ponta a ponta o empreendedorismo, você não consegue esse resultado se não empreender, não se dedicar, não engajar com o processo. Sim. Mas você precisa da fase de gerir, de regar. Mas você precisa implantar, você precisa começar. Claro. Empresário pode começar. O empresário, ele pode estar, como você falou, no momento bom da empresa, você não sente a falta de um empreendedor que não existe. Porque o empresário, o barco está em direção correta, você tirar o capitão, enquanto o barco está indo na reta que era para ir, você não sente a falta do capitão. Sim. Na hora que vai para o lado errado, quem que puxa de volta? Aí fez falta. Claro. Um time que está indo bem, você não sente falta do capitão. Na hora que você precisa do líder ali, cadê o capitão? Então, aí assim... Faz toda a diferença. Você tem uma gordura para queimar ali, não faz falta, mas a parte da gestão vai dizer quem é um empreendedor, quem está empreendendo nesse projeto. Sim. E Guilherme, de todos esses anos de empreendedorismo, quais os desafios que tu considera assim que foram maiores, que tu mais enfrentou? Eu acho que as habilidades que a gente tem que se desenvolver no meio do caminho, mas considerando, tipo, agora que eu já tive clareza para isso, eu falo, empreender, eu aplicar a ideia, gerir e colher os resultados. Esse gerir, ele é composto por várias áreas de gestão. Gestão financeira, gestão de marketing, gestão de estoque, gestão de pessoas. Então, assim, é simples, ou é fácil, mas não é simples. Então, assim, dentro desse gerir entram habilidades técnicas que um empreendedor ali, ele precisa, se não desenvolver, mas delegar, mas precisa saber que precisa. Acho que essas foram os maiores... o entendimento. Então, assim, uma dos capítulos ali, dos capítulos na nossa mentoria é falar sobre cada uma das áreas de gestão. Ótimo. Que dentro dessa árvore, a gente tem ali, né, o caule da árvore que vai abrir o fruto. Você tem ali alguns aspectos de galho, né, os galhos dessa árvore que são as áreas de gestão. Sim. Então você... Beleza, eu falo para você ser uma empreendedora de sucesso, você vai ter que implantar a sua ideia, gerir essa ideia para você colher os frutos. Beleza. Agora, você já é uma empreendedora de sucesso por causa disso? Não. Porque dentro de gerir, você vai ter habilidades de gestão que ou você vai executar 100% ou vai ter a necessidade de delegar e observar a necessidade que antes eu não sabia. Assim, considerando o último empreendimento físico, né? Sim. Que a gente teve dentro do restaurante em alguns momentos de estar na fase de gestão, aplicamos a ideia e estão esperando fruto. Então, estou no meio da jornada de empreendedorismo, com a perseverança, com a resiliência. Existem coisas técnicas que você não sabe o que você não sabe. Até acontecer. E aí tu descobre, poxa, isso aqui eu ainda não sei. Porque uma coisa é falar, a luz não acende, ela está queimada, preciso trocar a luz. Sim. Agora, você não sabe que tem um ar-condicionado. Se você está com calor, você não sabe que... nem sabia que tinha a chance de ter um climatizador. Então, você não sabe as coisas... Só vai descobrir quando a coisa acontece. Então, aí você vai ter ou resiliência de ir aprendendo a cada quebrada de cabeça, ou você tem um lugar que você consegue aprender com o erro de outras pessoas. Então, por isso a importância de uma mentoria. De um mentor, que aí encurta o nosso caminho, exatamente, né? Nos mostra todas as possibilidades, os erros e acertos do qual o mentor já passou. Ou coisas que são mais... E nos alerta, né? Que são mais assim, cada projeto vai ter a sua
individualidade, mas Sim. coisas que são mais gerais, porque eu acho que você nunca vai mitigar 100% Claro. dos obstáculos. Sim. O máximo que você puder é o máximo. Sim. Então, ter esse maior número das coisas que, independente do projeto, sempre vão estar presentes, como gestão de recursos, gestão de pessoas, Sim. vendas e organização, acho que são coisas básicas, né? Então, essas... E como que lida com a gestão de tempo e prioridades dentro desse ambiente empreendedor? Bom, a prioridade, ela está diretamente ligada ao seu propósito. Então, é uma coisa que a gente tem que traçar logo no começo. E qual que é a outra prioridade? É a gestão do tempo. Do tempo. A gestão do tempo é aquele negócio, né? Há quem diga que não existe gestão do tempo. Eu faço a gestão de mim, da minha agenda no tempo, porque o tempo eu não controlo. Sim. Eu não consigo segurar nem acelerar o tempo. Então, a gestão de você para o tempo que você tem controle. Então, é onde eu falo da organização. Tá. E traçar prioridades, ele te ajuda também na sua gestão no tempo. Sim. Então, se você tem o seu propósito definido, qual é o objetivo? Eu não estou falando de propósito de vida, tá? Eu estou falando de propósito dentro daquele do projeto, negócio, claro. naquele negócio, naquela empresa. Você está empreendendo numa ideia Sim. com o propósito de ter tal resultado. Então, qual é a sua prioridade? É fazer isso mais rápido ou é fazer isso mais barato? Então, a gente começa a ter prioridades. Claro. Então, como que a gente vai fazer isso gerindo no tempo? Pô, se eu quero fazer mais rápido, eu vou ter que olhar tudo que é mais rápido. Se eu quero fazer mais barato, então não tem problema se eu ter que investir um pouco mais de tempo. Então, sempre a sua prioridade está atrelada ao propósito e a gestão no tempo vai estar atrelada à sua prioridade. Sim. E organizado, porque tudo que está organizado vai ser mais fácil de gerir. Com certeza. Entendeu? Então... E eu considero também, eu uso como exemplo, quando eu comecei a empreender, eu tinha um medo de dar o próximo passo. Por exemplo, eu sabia que precisava contratar pessoas para colocar em pontos estratégicos, mas eu tinha medo de contratar porque o custo ia aumentar e ficava sempre com aquela dúvida, será que vai dar certo? Mas é uma faca de dois gumes, porque se a gente não contrata, a gente não consegue fazer a coisa acontecer, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E aí não cresce. Né? Essa pessoa que você precisa colocar, se ela vai te custar dinheiro, não precisa colocar. Se ela vai te trazer dinheiro, ela não te custa dinheiro. Isso. Então, é isso que eu falo do mindset do empreendedor. Exatamente. A gente não pode ver como um custo. A gente vê como uma receita. Sim, sim. Isso. Ou não ver como despesa e ver como custo. Se é um custo, ele é proporcional. É um investimento então, que vai dar o retorno. Numa matéria-prima. Isso. Se eu tenho um carrinho de hot dog, para eu vender mais, eu preciso ter mais pão. Quanto mais pão, mais despesa? Não, quanto mais pão, mais custo. Mas essa quantidade de pão está proporcional à quantidade de faturamento. Claro. Agora, se eu aumento o número de carrinhos, mas eu só tenho uma pessoa para cuidar, eu tenho um monte de despesa, que eu tenho carrinhos parados que não são proporcional ao número da minha conversão. Sim. Então, se aquele funcionário ele vai se pagar com sobra... Mas a gente só aprende isso no decorrer. Ou num plano de negócio, alguém chega e fala assim, vem aqui, vamos colocar mais um? Isso. Porque esse mais um, ele vai te trazer essa disponibilidade, porque você tem que empreender esse tabuleiro. E Guilherme, a gente vê muito, principalmente pequeno e médio empreendedor estagnado, por causa da mentalidade, porque eles não querem contratar pessoas... Isso. Mas ao mesmo tempo eles reclamam que não conseguem crescer, então muda o jogo, né? Exatamente. E aí você bateu no ponto assim que é literalmente a raiz do nosso programa de mentoria. Ótimo. Que a gente trabalha assim, o seu CNPJ nunca vai ser maior que o seu CPF. A mentalidade, que é o que você falou, é o que a gente primeiro trata. Porque é o que eu disse, a gente não tem uma empresa, um projeto por si só, é pelo resultado. Claro. Então sempre tem um CPF desejando algo, desejando alguma coisa e escolhe empreender ou ter uma empresa como veículo para chegar naquele resultado. Então é sempre um CPF que quer ser contemplado com aquele fruto. O CNPJ ele é um veículo. Quando o CPF cai dentro de um CNPJ e fica ali patinando, perdido como um labirinto,
Não existe mais CPF, não existe mais CNPJ, e não existe mais caminho, propósito, não tem mais plano, não tem projeto. Virou uma onda, você tá ali dentro de um rodamuinho. Então, a primeira coisa é a semente. A semente é o seu propósito, que ao mesmo tempo é o fruto. Que ele sempre vai falar mais alto, né? Mas a raiz, quem que é a raiz dessa árvore? A raiz é o CPF. Então, a gente sempre vai começar com o desenvolvimento. Porque a gente tem 72% das empresas hoje no Brasil são pessoas que abriram para substituir uma renda que elas não tinham, porque perderam o emprego ou porque achavam que o emprego não compensava mais e resolveram empreender como fonte dessa renda. Então, dentro dessa estatística, a gente vai ter aí mais de 90% de despreparo. Claro. A gente não tem no Brasil, igual quem a gente tem aqui, uma escola de business, uma faculdade de business. Não existe esse preparo. Então, as pessoas vão muito despreparadas e se tornam empresárias mais rápido do que empreendedoras. É verdade. E essa mentalidade que você falou é exatamente aonde vai virar o jogo. Porque agora ninguém me manda mais. Então, como que eu vou agir se eu não sou proativo? Sim. Mas ninguém me entrega a tarefa que eu tenho que fazer. Então, como que eu vou fazer se eu não souber qual é o meu plano de ação? É isso mesmo. Com qual período eu tenho que checar o retorno, se eu estou no caminho certo ainda? Então, assim, essa parte de organização e gestão, para quem não tem nem o propósito, nem a mentalidade, é quase que impossível. Então, assim, é uma notícia boa e uma ruim. Tipo assim, a sua empresa, ela tem jeito de se transformar num projeto. Você que é empresário pode virar empreendedor, mas se você virar a chave da mentalidade. Então, sem virar a chave da mentalidade é impossível, mas todo mundo que virar a chave da mentalidade vai conseguir. Claro. Então, assim, é uma notícia ruim e uma notícia boa, mas é fundamental que a gente comece aí. É isso aí. No desenvolvimento. Guilherme, o que você recomenda? Quais estratégias você recomenda para aquisição e retenção de clientes? Em produto bom não se vende sozinho. Isso eu já aprendi, já ouvi de mentores. Então, assim, não adianta eu falar para você que a qualidade do produto. Embora eu não estou falando que você tem que ter um produto ruim. Mas eu só quero começar com isso porque muita gente acha assim, eu vou fazer um produto maravilhoso e ele vai se vender sozinho. Isso, e eu vejo muitos pequenos empreendedores, pessoas que estão começando, que elas são tão apaixonadas pelo seu próprio produto que elas realmente acham que ele vai se vender sozinho. Sim. E eu vou contar uma história bem curta do que aconteceu comigo e com a minha esposa no nosso restaurante. E a gente aprendeu isso muito assim. Hoje é quase que um mantra quando a gente vai falar de qualquer tipo de investimento que a gente for fazer, qualquer empreendimento que a gente for começar, a gente chama de firula. No sentido assim um pouco pejorativo, mas quando a gente começa a fazer aquele perfeccionismo, sabe? Sim. Que acaba que parece que você está sabotando para não sair. Claro. A gente fala isso é firula. E quando eu falo firula, não é que eu vou fazer um produto meia boca. Não, acho que você sempre vai estar tem que estar disposto a trabalhar o seu produto para ele melhorar. Claro. Mas você achar que 100% do seu projeto vai representar o sucesso através da qualidade do seu produto, é firula. Somente firula, isso. Né? Firula é tudo aquilo que você está fugindo do que é arroz e feijão, do que é estrutural e fica gastando tempo com aquela máscara, com aquela carcaça, com aquilo que não é estrutural. Não adianta fazer um prédio lindo que não vai parar de pé. E então, assim, para responder sua pergunta, assim, uma das formas de retenção e de aquisição, eu acho que é você ter um modelo de negócio que pare de pé. Porque se não existir empresa, não vai existir produto, não vai existir solução, não vai existir demanda, não vai existir nada. Porque você não está ali fazendo uma caridade, a gente não está falando de uma ONG, a gente está falando de uma empresa. Claro. Que a gente vai atrair cliente. Então a gente precisa de uma coisa que faça sentido para o meu propósito enquanto empresário e enquanto empreendedor. Aquilo existe por um motivo. Esse motivo ele precisa estar protegido. Eu preciso saber que se não está acontecendo ainda, em algum momento no espaço-tempo aquilo vai acontecer. Tem um projeto, um plano de negócio. Isso. Se o propósito está protegido, se ele para de pé, se o negócio tem margem, se o negócio tem demanda, ele vai parar de pé. Não tem como dar errado. Então a primeira coisa para você ter aquisição de cliente é você ter uma empresa saudável. E uma empresa saudável é uma empresa, não, lógico, ela precisa faturar. Sim. Que é uma coisa que meio que o ovo ou a galinha. Mas assim, você precisa de ter pelo menos um projeto que faça sentido. Então, falando nisso, como abordar um plano de negócio eficaz?
Vamos começar lá. Para quem está começando. Plano de negócio, ele é o máximo que você puder representar da sua empresa no papel antes do MVP. Antes de você fazer o mínimo ali de testar o mercado, você tem que ter o plano de negócio, que é a empresa criada no papel. Né? Isso é para fazer uma explicação básica. Eu começo com propósito. Eu não começo uma empresa por empresa. Se você vai olhar grandes corporações fazendo aquisições, eles vão olhar por que essa empresa é importante para a gente adquirir hoje. Por causa que ela é uma ferramenta que no nosso projeto ela vai fazer tal papel e vai acelerar o crescimento dessa área. Então sempre existe um motivo por detrás. Começa sempre pelo motivo. O motivo, ele tá reforçado. Então, agora, como? Qual é a ferramenta que a gente vai fazer para chegar nesse motivo? E você começa a aprender que existem vários modelos de negócio. Você quer adquirir... Outra coisa, você vai começar com recurso ou você vai começar com conhecimento? Às vezes, você tem grande conhecimento numa área, mas você não tem muito recurso. Então, você começa na área que você já conhece, porque você vai errar menos. Claro. Às vezes você quer começar numa área que tenha um melhor retorno, mas você não tem tanto conhecimento naquilo. Você vai precisar de mais recurso porque você vai errar mais. Ou você vai ter que ter parceiros ou contratar pessoas que têm aquele conhecimento. Sim. Então, assim, no modelo de negócio você tem que reconhecer isso também. Qual a área de atuação? Qual o modelo de negócio? Você vai trabalhar com modelo... cada modelo vai ter uma margem. Por exemplo, você vai trabalhar com produtos alimentícios, você vai trabalhar com prestação de serviço ou com varejo. Sim. Então, o modelo de atuação ele vai dizer qual a sua margem, qual o seu veículo. Então, a gente vai falar um pouco de modelo de negócios do Canva, que você vai ter todos os canais de distribuição, canais de fornecimento. Sim. Vai depender do seu apetite, que eu falei um pouco do perfil de risco, Claro. da sua área de conhecimento, o quanto você conhece. Eu vou mais para o lado digital, eu vou mais para o lado de montar algo no meu bairro. Então, depende do que você está confortável em fazer. Tem a ver com o seu propósito. O que aquele modelo de negócio proporciona. Então, eu vou investir, eu vou empreender na área de medicina. Então, você quer ser médico, você quer ser dono de hospital. Ou você quer educar outros médicos a como ter mais uma agenda lotada. Então, isso mostra, tem muitos médicos que eles são, por exemplo, funcionários de um hospital a vida toda. E tem outros tantos que são donos de clínicas e de várias clínicas, não é? Eles são empreendedores, se tornam empresários e têm muito sucesso. Exatamente. E ambos se formaram no mesmo diploma. No mesmo segmento. Exatamente. É o que acontece na maioria dos casos, né? Geralmente, o empreendedor, quando ele decide empreender numa empresa própria, ele tende a ir pela área técnica que ele está. Então, geralmente, essa é a porta de entrada, né? Então, é bom, porque você tem conhecimento, mas a maior armadilha está aí. Se você não desenvolver a mentalidade empreendedora, que é exatamente o nosso propósito, evoluir a mentalidade do CPF para ter um CNPJ forte com empreendimento, não só empresariando, você vai ficar preso naquela parte técnica, porque é o que você sabe fazer, e você tem várias áreas, né? Você tem o técnico, você tem o gestor e você tem o empreendedor. Né? Eu divido, são 3 chapéus. No começo é normal você ter os 3. Mas o chapéu do técnico, vamos pensar num médico, sendo um excelente médico, mas se ele não desenvolver a habilidade de gestão ou de empreendimento, a habilidade de empreendedor, não adianta que um não compensa o outro. É que uma asa de um passarinho bater mais de um lado para compensar a outra. É verdade. Ele vai ficar andando em círculo. Não tem como dar certo. Então, e muitas vezes é mais fácil, então, entrar numa sociedade onde tenha o outro lado tenha o perfil que está faltando. Ou você se desenvolve enquanto empreendedor, ou você busca já uma sociedade, ou aprender, mentoria com alguém que faz e desenvolve essa... Sim. Quais são as tendências emergentes no mercado que os empreendedores têm que ficar atentos? Bom, sempre enquanto existir ser humano, você tem que ter habilidade interpessoal. Então, comunicação, empatia, acho que essa parte de desenvolvimento com outro ser humano, pode vir robô, pode sair robô, a gente tem que ter... Porque os robôs vão ser cada vez mais humanos, então você vai fugir do relacionamento com humanos, você vai ter que se relacionar com o robô. E eles vão estar cada vez mais humanos. Porque, e saber coordená-los. Então você vai precisar de ter essa habilidade
pode passar quantos anos for, o ser humano continua repetindo os mesmos padrões. E agora, o que é novo? Robótica, né? Mas antes da internet... A internet ela já existe antes dos robôs e toda essa parte que está começando. A internet ela já é o primeiro... Passando as interpessoais que sempre existiram, Sim. Hoje ainda tem empresas que não estão online. Olha. Entendeu? E o Bill Gates, numa entrevista em 1995, quando ele estava começando, quando a internet estava surgindo, ele disse que ia ter as empresas .com e .fora. As empresas que existem e as que não existiriam mais. E olha quanto tempo já E hoje a pandemia, né, acelerou isso. Sim. Mas o que acontece? Eu estava vendo uma pesquisa, né? E mostra que a geração que nasceu em 97 para frente... Eles estão com 20 e poucos anos agora. Daqui 5 a 10 anos, eles vão estar na fase dos 30. Que é a fase mais economicamente ativa, quem mais consome. Porque você já está trabalhando há um tempo, você já tem um cargo mais estável, mas a sua vida ainda te permite gastar mais, cometer uns erros, um consumismo diferente. Quanto mais maduro a gente vai ficando mais... racional com o nosso dinheiro. E essa fase, daqui 5 a 10 anos, a gente vai ter a população mais online que já existiu com o maior poder aquisitivo que essa geração já teve. Então, a gente ainda tá para ter a maior onda de consumo online. Então, assim, eu acho que a maior tendência hoje, antes de você pensar em ter um robô do Tesla trabalhando na sua empresa, é você ter a sua empresa disponível online. Isso. Independente de se você deve existir ou não fisicamente, isso cada um sabe do seu business. Mas assim, de tendência, quando a gente olha de curva de poder de consumo, a geração que mais consome digital, porque a gente consome, mas é a geração mais nova que a gente está mais online que a gente. Ainda. Só que hoje a gente tem mais dinheiro que eles. Eles vão ter mais internet que a gente, no sentido de estilo de vida, e mais poder aquisitivo. A gente nota aqui nos Estados Unidos que o consumo online é incrível. É muito maior. Nossa, muito maior que o Brasil. Você vai ver empresas como no Brasil a gente tem Casas Bahia, Magazine Luiza. Empresas de varejo grandes e vamos dizer, crianças hoje que em 5, 10 anos serão ativas no mercado de trabalho, não conhecendo essas marcas com a mesma força que a gente conhece. Nos Estados Unidos, então, eu estou falando dessa estatística que eu conheço do Brasil, mas aqui, trazendo, é muito menos, porque a onda digital aqui é muito maior. Sim, com certeza. O hábito. Então, essa é a tendência maior, mais óbvia e no-brainer. Como ter equilíbrio, Guilherme, entre inovação e estabilidade nos negócios? Como que eu inovo e consigo manter a estabilidade? Bom, vamos colocar a estabilidade como você tá numa situação confortável. Que estabilidade mesmo, né? Não tem. Sim. Então, assim, a inovação, ela não precisa ser uma disrupção. A inovação, ela precisa só ser o que você já faz ou alguém já faz, mais rápido, mais barato ou melhor. Aprimorar isso. Aprimorar, melhorar, deixar mais barato, deixar mais rápido. Inovar não precisa ser um grande tiro no escuro. Aí você vai perder a estabilidade. Inventar a roda, Acho que você pode ter aí vai depender do seu perfil de risco e do seu poder de caixa, de separar um orçamento para você falar, isso aqui eu vou investir em novas rodas. Eu vou criar novas rodas, novo Google, novos Tesla. Porque eu acho que você vai fazer alguns... Só que isso não vai te pôr em risco da ruína, isso não vai tirar a sua estabilidade. Então eu acho que esse seria o maior equilíbrio. Falando entre dois opostos. Se fosse colocar em dois opostos, como a sua pergunta parece estar provocando. Então, assim, eu tenho aqui 95%, 99% do meu caixa garantindo essa estabilidade e eu vou usar 1% para tiro no escuro, que não me põe fora do jogo. Eu acho que essa seria a forma mais conservadora. Agora, eu vejo inovação como uma forma de garantir a sua estabilidade. Porque se você ficar parado, você está caindo, não tem parado. Não tem parado, então, né? a inovação é o que vai te garantir. Regredindo. Entendeu? Agora imagina se o Facebook tivesse se mantido. A falta de inovação colocou a Kodak fora do game. Cadê a estabilidade? Blockbuster e outros exemplos famosos. Então, assim,
não são antagonistas. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, mas buscar a inovação sem o risco da ruína, desde que ela não te tire do game. Claro. Separar um budget para continuar fazendo o que você está fazendo e fazer um teste em paralelo de uma nova coisa. E aí vem a importância da boa gestão, né? Para Sim. que consiga fazer essa Sempre olhando o separação. propósito, você tem que sim. ter um norte, gestão de recursos, porque recursos não é infinito. Claro. Recurso, ele é limitado. E os mais raros, tempo e dinheiro. Então, sempre olhando para esses aspectos e inovando de uma forma que seja bom para o seu cliente e inovando de uma forma que te garante, que perpetue o seu projeto, a sua empresa. Então, assim, a inovação, ela não é perigosa. Perigoso é não inovar. Claro. Mas tem que, assim como tudo que você vai fazer, você vai consumir eletricidade. Não dá para ter uma empresa sem eletricidade. Sim. Mas se você gastar essa eletricidade, você está rompendo uma despesa muito grande. Então, assim, a inovação é uma ferramenta e não tem que ter medo. Só que tem que gerir. É um recurso que tem que ser bem alocado. E bem gerido, bem né? gerido. Bem gerido. Guilherme, qual é o papel da tecnologia na transformação digital de pequenos e médios negócios? Existe uma cultura hoje do digital, falar da tecnologia. Deixa eu explicar uma coisa sobre tecnologia que eu ouvi uma definição. A tecnologia, ela é um processo de execução de uma tarefa. Tecnologia não tem a ver com chip, com eletricidade, com internet. Sim. A tecnologia, ela pode ser robusta, ela pode ser de madeira e pedra. A tecnologia, ela é um processo de você executar alguma coisa que seja metodologicamente montada. Então, a tecnologia, ela facilita e ela é replicável. Sim. Então, assim, o papel da tecnologia é esse, é criar processos e organizar esses processos de forma a ser replicável. Sim. Então, você pode ter tecnologia no papel de pão. Você anota os processos que um novo funcionário vai ter que fazer naquela atividade, você tem um processo tecnológico. Isso. Então, só para tirar essa... Então, esse é o grande papel da tecnologia, criar processo e replicar. Agora, a tecnologia moderna, a tecnologia de computador, de chips, de inteligência, ela está muito ligada ao digital. Então, a gente vai voltar naquela super tendência de cair para online. Só que o que acontece? O online, ele tem uma grande propagação. Então, você tem um alcance maior. Uma coisa muito importante que a gente tem que pensar é assim, um modelo, falando da nossa geração para trás, que isso é um pouco já disruptivo, né? Pra gente antes existiam muitas lojas físicas. As lojas físicas, todo mundo era físico. Então eu tinha esse hábito de ter uma rua no centro da cidade. Aquela rua era a rua das casas de festas. Sim, a rua das noivas. Então, dos restaurantes. Quando você ia montar um segmento, você já montava sua loja ali, porque você sabia que ali já tinha audiência. Então, quando você abria o seu comércio, basicamente assim, você só precisava estar ali, aberto, ia passar a demanda na sua rua. Aí, com a tecnologia moderna, digital, a gente pensa assim, agora é mais fácil, porque agora eu tenho uma rua muito maior, porque pega o país inteiro. Sim. Só que hoje, se você abre um site, igual você só abrir um site, ninguém sabe que o seu site existe. Mais um. Porque ninguém está passando. Não tem uma rua onde você acessa vários sites. Sim. Chama Google, mas você tem que estar lá. Tem que Chama lá. SEO. Entendeu? Então, assim, existe o papel da tecnologia, ele porque a pergunta sua foi essa, né? Isso. O papel da tecnologia, eu acho certeza. que ele é escalar, ou melhor, escalonar, não escalar, né? Escalar você precisa ser replicável. Escalonar, trazer escala a uma coisa que você já faz. Porque a gente vê muitos pequenos empreendedores que eles ainda têm essa mentalidade de que a tecnologia não é favorável para o seu negócio. Ou é mais um custo. Mas a gente vê muito isso. Quanto mais tecnologia eu trouxer para o meu negócio, mais métodos e processos simplificados a gente vai ter. E eu consigo, com isso, prestar atenção nas coisas que realmente são importantes para fazer a gestão. Eu vou te dar 4 grandes vantagens da tecnologia hoje para quebrar qualquer tabu de alguém que ainda está resistindo. Você com tecnologia, você vai ter melhores métricas. Também. Métricas, você tem números.
Você vai ter melhor escala, foi a primeira coisa que a gente falou. Então, você vai conseguir levar para mais pessoas. Você vai ter, com a tecnologia, você vai ter acesso remoto. Então, você consegue o trabalho home office, você consegue, de férias, checar os seus indicativos. Sim. Então, você consegue ter essa parte remota. Inclusive em países diferentes, né? Que é Exatamente. Então, você pode estar nos Estados Unidos checando os indicativos de como que está no Brasil, como está aqui, como está na Índia. Então, você consegue os indicativos, você consegue escalonar, você consegue remoto e você consegue custo baixo. Porque a tecnologia, ela tira o tijolo, ela tira a mesa, ela tira o computador, tira funcionário. Nossa, entendeu? Imagina, eu fico lembrando vai lá, em 2000, quando eu comecei a empreender, o tanto de funcionários que precisava para fazer uma tarefa que hoje, no financeiro, por exemplo, no setor financeiro, tínhamos 4, 5 pessoas no setor financeiro. Hoje uma pessoa faz porque tem... O auxílio de um aplicativo. O auxílio de um aplicativo software. Que ainda me traz as métricas, ainda me traz facilidades e me traz uma visão global de como que tá as finanças da minha empresa. Para você bater aquele teste AB, para onde que você está indo. Maravilhoso. Então, assim, se você tem que ter métrica. O que você não mede, não cresce. Ou melhor, o que você não mede, não dá para gerir. Sim. Se não gere, não cresce. Mas, assim, defendendo sempre a gestão, né? Então... A tecnologia, ela facilita. E uma coisa bem simples, assim, Guilherme, que eu noto também em quem está começando a empreender. Eu estou começando a empreender, vou devagarinho, eu cresço um pouquinho. A pessoa, às vezes, esquece de colocar ali a hora dela, o tempo dela. E aí, às vezes, ela diz assim, não, mas eu tô dando conta, tô ganhando um pouquinho. Só que ela não está tendo um controle ou colocando tudo que é necessário dentro dessa gestão do pequeno negócio, e é uma ilusão. É uma ilusão. Porque ela, no final ela vai estar super carregada, sobrecarregada, e não vai estar tendo retorno porque ela não está prestando atenção nesses pequenos detalhes, sabe? Sim, exatamente. E quem é responsável? Ou o que faz isso perder o controle? O seu propósito, o seu objetivo. Sim. Porque esse a qualquer custo, ele é até romantizado, né? No empreendedorismo, e quando você vai falar da própria empresa, a todo custo eu vou trabalhar o tanto que eu precisar. Legal, cada um sabe até onde aguenta aí. Sim. Mas se você tá patinando, você não tá saindo do lugar. Se você tá correndo e tá cansado e começa a rastejar e começa a rolar, você tá saindo do lugar. Porque você sabe onde você tem que ir. Mas uma hora você vai chegar e uma hora você vai descansar. Sim. Quando você tá patinando, não tá saindo do lugar, você tá trocando esforço por suor, não por resultado, você não tá mais empreendendo. Faz tempo. Tá morto, enterrado o empreendedor que jaz aí. Aí tá batendo cabeça, a gente fala, tá sendo cabeçudo, né? Pela romantização do eu preciso a todo custo. E não existe esse romantizar, não está relacionado ao esforço. Você pode, com menos esforço, ter mais resultado. Está relacionado ao empreendedorismo. Empreender é isso, é trocar energia por resultado. Sim. Muita energia, pouca energia, muito resultado, pouco resultado. É você trocar energia por resultado. Qual é o resultado que você quer? X. Quanta energia? Proporcional a X. Claro, com certeza. Se você perder o seu X, que é o seu resultado, e a sua energia está sendo desprendida em estresse, em falta de organização e não chega em lugar nenhum, em despesas que não são custos, que são coisas que só vão e não voltam. Sim. Não existe empreendedorismo. Você só tem uma empresa. Sim. Essa é a alma. Essa é a alma. É energia em troca de resultados. Sim. E precisa ter o resultado, né? Que é para isso que você começou. Claro. Porque é muito lindo você ser empreendedor de um projeto. O seu amigo chega e te pede uma ajuda. E você entra nessa junto com o seu amigo e fala, eu vou te ajudar nisso. Você está empreendendo, você está engajado naquilo. Então você tem um resultado, vou ajudar. Você não tem um outro objetivo a não ser ajudar. Então você está ajudando. Seu sucesso é se ele tiver sucesso. Quando você está trazendo o empreendedorismo de uma empresa, que na maioria das vezes é isso que a gente está falando, então uma pessoa aí, galera está assistindo a gente, quer empreender na própria empresa, ou quer empreender na sua carreira ali, porque acredita que é importante. Existe um resultado claro, e esse resultado é o motivo que você entrou nessa. E quanto mais resultado, melhor resultado eu tenho,
mais eu me empenho. Porque eu tô vendo mais o retorno. você desenvolve, mais você acredita naquele com projeto. certeza. Porque até você ver o primeiro fruto, você não sabe se aquela árvore vai vingar, né? Com certeza. Aí aquela árvore deu um fruto, você fala, pô, se deu um, vai dar mais um. Então, como lidar com as adversidades do empreendedorismo e manter a resiliência para não desanimar? Vamos lá, resiliência tem a ver com perfil de risco. Já vou sempre voltar, porque no começo eu já gosto de dar as bases fundamentais. Então, assim, a resiliência, ela tem a ver com o seu perfil de risco e com o tanto você acredita no projeto. Ou com a sua necessidade de acreditar no projeto. Quanto mais eu acredito no projeto, mais resiliência eu tenho. Mais resiliência eu tenho, porque não é um jogo de azar. Você coloca uma semente na terra, se a semente não estiver estragada e a terra for fértil, você coloca a água, espera o tempo, ela vai nascer. Claro. É simples. Adubar um pouquinho, você vai ainda adubar. Melhor Você está fazendo isso? Você tem tempo. A resiliência é só o tempo de você saber. Porque cada semente que você coloca tem um tempo. Isso. Cada árvore tem o seu tempo diferente. Se você sabe o tempo disso daqui, é questão de você esperar aquilo. Agora, a sua necessidade, você está empreendendo hoje para pagar uma conta de amanhã. Talvez não dê tempo de recuperar. Então, não é questão de resiliência, é uma questão de vida ou morte. Isso. Agora, vou entrar num projeto. Esse projeto ele tem o objetivo, o propósito de daqui 5 anos, 10 anos, estar em tal lugar. Claro. Eu vou através desse caminho, com essa forma. Então, a gente está montando um plano de negócio aqui. Por isso a importância de um plano de negócio Ele bem estruturado, ele vai te dizer, com quem sabe fazer, com quem tem experiência no assunto. E é fundamental para você não perder dinheiro e tempo. Porque vai ser barato e rápido a resposta. Não garanto para você que vai ser uma resposta que você quer. Mas é a que você precisa da forma mais barata e rápida. Isso. E você pode trocar. Se esse plano de negócio não te mostrou o que você queria, ainda bem que você descobriu isso agora. Então a gente vai colocar de novo. Então a resiliência ela está de acordo com o que você espera. Que tudo que está dentro da sua expectativa, você consegue esperar. Sim. Entendeu? Então, junto com a resiliência, você falou das adversidades. Isso. As adversidades, elas existem. Primeira coisa, não é surpresa. Sim. Se ela já é esperada, não é inesperada. Eu não fico com ansiedade em relação àquilo ali, porque eu já tenho no meu plano de negócio, eu já sei o futuro, eu já sei como as coisas estão e o que esperar ali para frente. Entendeu? E o bom empreendedor, ele transforma essa adversidade em oportunidade. Então a gente podia falar lá atrás, uma outra característica do empreendedor é essa capacidade de você converter né, essa energia que veio torta e você usar toda a energia possível para esse... Para isso precisa resiliência também. Você precisa estar alinhado ao propósito. Isso. Nada vai funcionar se você não souber por que você está fazendo isso. Por que você começou, por que você está aqui. Se ainda faz sentido. A gente tem uma frase que a gente gosta muito, que é não ter compromisso com o erro. Porque a gente acha que é romântico, a gente... Não, mas eu vou até o final, esse barco vai afundar, eu vou afundar junto. Não, esse barco afunda, eu vou construir outro. E você não tem compromisso com o erro. Você achou que ia por um caminho, mas não faz mais sentido com o seu propósito. Claro. Você vai buscar o seu propósito. Ele vale mais, porque o resto é veículo. Não confunde veículo com destino. O meu destino tá lá. Se não for esse veículo, vai ser outro. Eu falo que tem que errar rápido. E barato. Né? E aí é a melhor coisa que tem, porque eu já tô vendo, então por que eu vou... Aí é realmente insistir num erro, não leva a lugar nenhum. E não achar que todo obstáculo é erro. Tem obstáculos só é para você superar. E, na verdade, o empreendedorismo é você resolver obstáculos que o outro não queria resolver, por isso ele te pagou. Isso. Então, você... Como empreendedor, você tem o papel de resolver os obstáculos dessa máquina chamada empresa. Isso, e quanto mais a gente resolve, mais a gente se destaca. Exatamente, mais porque a gente cresce. O empreendedor ele é o maestro da orquestra. E a orquestra toda ela é a empresa. Se não tivesse o risco de cada músico perder o ritmo entre si, não precisaria do maestro. O maestro está ali para consertar esse possível erro. Sim. Que se vier a acontecer, ele vai trazer de volta o tom daquela música. Então, o empreendedor, ele está diretamente ligado a obstáculos e cagadas. Entendeu? Então, assim, não querer ser totalmente estéril num ambiente assim que você vai ser desnecessário. Claro. Ou não vai te levar a lugar nenhum. Sim. O empreendedor, ele empreende a dor.
É isso. Isso, É você isso ter aí. que engajar num projeto onde a sua capacidade de ter resiliência, de ter paciência, de seus autodesenvolvimentos vão ser ferramentas para você fazer esse projeto acontecer. E aí vai estar o seu valor. O seu valor de pegar aquele projeto e fazer ele dar um fruto, como um fruto que estoura ali no galho da árvore. Com certeza. Você vai ser o maestro de todo esse projeto e vai entregar ali o projeto dando resultado como um CEO de uma empresa é contratado. É mais fácil olhando de fora do que de dentro. Então pensa que você é o CEO da sua empresa que foi contratado para gerenciar a máquina toda. Isso. E não como o empresário que só está ali para pagar a conta. Que isso é uma das atividades. E eu digo que esse é o mais prazeroso de tudo. É dar conta dessa orquestra. Esse para quem nasce, né? Para quem tem essa coisa nata de empreender, eu acho que é exatamente esse o universo. Os desafios surgem e a gente até, às vezes, fica assim, opa, tem algo novo aqui. Que pode ser uma oportunidade, que vem fantasiada de um obstáculo. E a gente fica sempre buscando, né? Isso nos alimenta. Da inovação. O empreendedor, ele é alimentado muito da inovação por causa dessa faísca nova, dessa nova motivação e desse repertório novo. Sim. Porque tudo é uma ferramenta nova para a gente no processo de gestão. Tudo é uma forma, às vezes você busca, né? Às vezes é um processo criativo de um artista, ele precisa de uma inspiração para uma nova obra. Claro. E às vezes aquele obstáculo, ele vem como um pedaço de repertório. Aquilo te faz pensar por uma outra curva que você antes, sem aquele obstáculo, não faria. Claro, então, você só tem que estar olhando sempre alinhado. Se você tiver um propósito que ainda sustente isso, ainda vale a pena, você só precisa olhar sempre para o lado empreendedor. Sim. E uma coisa que eu falo muito, Guilherme, assim, ó, quando a gente tem esse propósito, normalmente a pessoa que tem esse propósito, que sonha em empreender numa área, às vezes ela se priva de fazê-lo porque ela dá ouvidos às pessoas que estão fora dizendo, mas isso é loucura, não faça. Essa semana mesmo eu conversei com uma menina que ela tem algo muito forte, que ela passou por uma experiência e foi super difícil para ela conquistar o que ela conquistou. E hoje ela gostaria muito de ensinar as pessoas a encurtar o caminho para fazer isso. E é algo incrível. Só que todo mundo ao redor dela fala que é loucura, que ela não vai ganhar dinheiro com isso, que isso é muito difícil. Só que eu volto a dizer, de quem é o sonho? De quem você está ouvindo? De quem é a vontade? De quem você está ouvindo? É tua, não é do outro, sabe? Sim. Então, quem vai ter a resiliência? Tendo esse propósito bem firmado. O que o outro não passaria, às vezes você está disposto. Então, porque para você faz sentido aquele propósito. Não dar ouvidos para quem... não chegou onde você quer chegar. Isso aí, primeira com certeza. Coisa, né? Com certeza. Porque a pessoa não está comprometida com a mesma coisa que você. Sim. Às vezes não é nem de maldade, mas... o que você já conquistou com essa forma de pensar? Às vezes não dá para todo mundo ser mentor. Quem conquistou o que você quer conquistar, sim. Sim, sim. Agora, qual é o compromisso da pessoa quando ela fala não faz isso? Entendeu? Baseado em quê? Em qual experiência? Às vezes ela tá baseando nela. E tudo bem, às vezes não é para você. Que ela tem, né? Sim. Então, assim, cada um tem a sua... Cada um carrega a sua potência de semente. Acho que todo mundo tem a capacidade de empreender. Todo mundo tem alguma coisa, algum projeto para empreender que gere frutos para outra pessoa. Mas não necessariamente um é o mesmo do outro. Com então, certeza. assim, por isso que tem lugar para todo mundo. Senão, um só fazia e serve para todo mundo. Então, eu acho que todo mundo precisa se desenvolver. Isso como pessoa. Porque o empreendedor ele é uma pessoa atrás de um projeto, é uma pessoa pelo menos gerenciando outras e outras. Isso. Então, assim, tudo começa com o desenvolvimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Tudo são ferramentas. Toda a diferença. Para você empreender num projeto, daí você precisa conhecer do projeto. Claro. E daí você entrar com a parte técnica para isso desenrolar e te dar o resultado. Sim. Mas sim, desenvolvimento, conhecimento de si e conhecimento do projeto em si que você está entrando. Claro. E daí sim, de quem que eu vou ter que ouvir aqui um conselho ou uma opinião? Que bate-papo maravilhoso, Guilherme. Falar de Pena que tá chegando ao fim. Poxa vida, eu tenho que vir aqui de novo. Eu gostaria muito que tu desse um conselho para quem tá começando a empreender, né, que não tem experiência ainda, que é iniciante.
o que você diria? Qual é a mensagem que você deixaria para eles que vai fazer a diferença na vida de cada um? É mais fácil falar do que fazer, mas eu acho assim, de tudo que a gente conversou aqui hoje, para quem está começando hoje, eu amo empreendedorismo, eu nunca vou jogar areia naquela faísca de ninguém. Sim, nos de sonhos jogar. do outro. E eu quero que todo mundo que começa, porque todo mundo começa muito empolgado. Só que a estatística mostra que a grande maioria não vai ter sucesso. E o meu objetivo, e eu tenho certeza que o seu também, por isso que a gente está junto aqui nesse momento, é para ter o maior número de pessoas contrariando essa estatística até a gente inverter a estatística, certo? Então assim, eu acho que o melhor conselho não é técnico, não é sobre marketing, não é sobre venda, não é sobre produto. Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar, ele é de desenvolvimento pessoal. Você, enquanto pessoa, quer entrar nesse game, porque o empreendedorismo ele é um game. Então você tem o game da CLT lá no Brasil, você tem o game do investimento em ação, em Bitcoin. São vários games. Você tem o game do empreendedorismo. Isso. Eu acho que quem quer entrar nesse game, ele precisa entender o game, porque você não ganha um jogo que você não sabe as regras. Imagina você jogando xadrez e não sabe o nome das pecinhas. Entende o jogo, se desenvolve para ser um jogador mais qualificado e faça o possível para separar da cabeça o que um empreendedor tem que fazer e não ser um empresário apenas. Se você conseguir ter clareza do que você precisa, porque o empreendedor ele tem chance de ter sucesso sem teto. O empresário ele só tem um teto, abrir uma empresa. A partir do momento que você tem uma empresa aberta, você é empresário. Não tem como você ser mais empresário do que o outro, ou melhor empresário do que o outro. Empresário é ter empresa, e acabou. Para você crescer, para você se desenvolver, para ter sucesso, é só no game do empreendedorismo. Para você ser um bom empreendedor, uma boa empreendedora, você precisa ser primeiro uma boa pessoa no sentido de desenvolvimento pessoal. Então busca esse desenvolvimento em todas as áreas, não existe uma área específica. A gente falou de vendas, de comunicação, oratório, mas desenvolvimento, repertório, experiência de vida. E busca sempre enxergar. Eu tô pensando como empresário ou como empreendedor? Estuda o que é ser um empreendedor. Para isso a gente tem lá, eu faço bastante conteúdo sobre isso. Tem o seu podcast maravilhoso aqui, sempre com participações incríveis. Então assim, esses tipos de conteúdo vão te ajudar nesse desenvolvimento e nesse conteúdo sobre o que é ser empreendedor. Para sempre você olhar com esse olhar crítico. Essa jornada que eu estou fazendo, essa nova empresa que eu estou começando, esse novo projeto, eu estou pensando e estou gerenciando como empreendedor ou eu estou sendo só técnico e querendo fazer o que eu fazia antes dentro da minha própria empresa? Porque isso não tem escala, isso não gera... O game é outro. No xadrez é checkmate, no futebol é gol. Não dá pra fazer gol no xadrez, entendeu? Então assim, é tentar alinhar essa expectativa. Entende qual é o game do empreendedorismo, joga com as regras que não vai ser jogo de azar, não vai ser sorte, vai ser mérito e todo mundo consegue. E não tem como dar errado. Não, né? Se você jogar o jogo com as regras certinhas e se desenvolver... Claro, o que não souber aprende. Esse eu acho que seria o melhor conselho assim, que eu gostaria de ter ouvido. Maravilhoso. Guilherme, obrigado pela tua participação. Foi uma aula aqui, eu amei. Bacana, se eu legal, tivesse começando a minha vida de empreendedor agora, eu com certeza... faria bom uso das uso dicas. de tudo que a gente falou aqui. Então, maravilha, muito obrigada. Maravilha. Muito obrigado pela chance aí. Pessoal, obrigado pela audiência. Se inscrevam aqui no canal. A gente traz informações sempre que são muito relevantes para quem está começando, para quem está no meio do caminho. Então, venha assistir aqui as mensagens que esses profissionais de excelência trazem para nós. Dê o seu like, deixa um recado aqui para o Guilherme. Ele vai amar responder todos. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.